Glória a Deus, porque o Senhor é justo, é bom, e toda a justiça está em Deus, e Ele é o Senhor da terra e dos céus. E é por isso que a gente vai tratar de alterações na terra e no céu. Então, nós vamos abrir agora no livro de Atos, e nós vamos assistir agora uma cena que é o apóstolo Paulo sendo levado preso injustamente por causa do nome de Deus. Então, ele foi levado injustamente para ser julgado diante de César, né? Diante das autoridades de Roma. E a caminho daquele lugar, a viagem era longa, e uma viagem marítima. Nesse instante, então, o navio vai passar por um naufrágio. E mesmo ele sendo um prisioneiro, ele era um homem culto, sábio, mas, acima de tudo, com intimidade com Deus. E a Bíblia diz que ele se levantou e chegou próximo às pessoas que estavam dirigindo aquele navio e avisou que não era conveniente que o comandante saísse com aquele tempo, com aquela situação. E o comandante teimou e disse que ia, e não durou muito tempo, houve uma modificação no clima, na estação do tempo, e a tempestade veio. Veio com vento, um vento muito forte. E esse vento forte era chamado de nordeste. Um vento tão forte que simplesmente destruiu o navio, ou seja, destruiu a condição dele navegar corretamente e foi levado à deriva. À deriva ele ficou sem rumo, ou seja, na rota errada. Nesse período em que Paulo está dentro do navio e todas as pessoas que estão lá naquele lugar, eram 266 pessoas, né? Outras pessoas também viajando naquele navio, havia presos também ali. E esses homens, e Paulo entre eles, começaram a ter dificuldades. Nessa hora, não tinha diferença se a pessoa era culta, se a pessoa era escrava, se a pessoa era prisioneira, se essa pessoa era o comandante do barco, e estavam todos na mesma situação. É como aquele dito popular, né? Estavam todos no mesmo barco, literalmente. E o vento era muito forte. E o capítulo 27 fala dessa tempestade e o que ela provocou. Provocou que esses homens precisassem descarregar a sua carga. E nesse terceiro dia de viagem, à deriva, a situação não é agradável. E quem está no navio está no alto mar, no mar aberto, olhando a geografia em que esse barco ficou à deriva, a gente vê que realmente eles estavam mar adentro e muito distantes do alvo deles, do destino deles. O que significa isso? Significa que quem estava no barco perdeu toda a esperança, ficou abatido. Então, imagina, um barco à deriva, com muitas pessoas à deriva, mas também sem esperança. Você está à deriva, aguardando socorro, contato, é uma coisa. Mas quando você está à deriva, com profissionais, com comandantes, com marinheiros, e estão sem esperança, a situação é mais grave. E eles tiveram que jogar a carga fora. Então, essa cena não era agradável. Um barco à deriva, cargas sendo lançadas, e as pessoas que estavam dentro do barco sem nenhuma esperança. Mas era o terceiro dia. E nesse período, a gente sabe que as coisas evoluíram. E o povo sem esperança, a falta de esperança contamina, né? Quando a gente começa a lamentar, a gente vê isso pelo ônibus, né? No engarrafamento. Aqui no Rio tem chuva, alagamento. E quando um começa a reclamar, todo mundo reclama, né? Assim, né? Todo mundo fala. E todo mundo reclama da política, todo mundo vai junto. É assim. A falta de esperança gera um movimento comunitário, mas gera para baixo. Por quê? Porque a gente vai ouvindo e vai vendo só o pior. Os olhos
ficam como quem coloca um óculos, nada mais, nada menos do que um óculos todo tampado, só vê o pior. Então, é preciso que a gente troque a lente, né? Coloque os nossos olhos nas coisas boas. Então, glória a Deus, porque o Senhor é esse Deus perdoador, amoroso, que vem nos resgatar. E Paulo sonhou. Esse sonho de Paulo, Deus falou com ele. E nesse sonho, era um sonho de um homem de Deus que sonhou com Deus. Mas será que isso é uma coisa da mente, uma atividade psíquica? Quando todo o nosso ser é de Deus, o nosso sonho é de Deus. Quando todas as nossas palavras são para Deus, então Deus fala na nossa boca. Né? Quando todo o nosso sentimento é de Deus, então os nossos sentimentos são os melhores sentimentos de Deus. A gente não pode esquecer disso. Nós somos um canal em que Deus se manifesta na Terra. Por isso é importante a gente olhar com os olhos de Deus na palavra, conhecer a palavra, porque às vezes a gente interpreta errado. A gente tem que saber o que a palavra bíblica está dizendo para a gente, o que é que Deus quis dizer. E Paulo se levanta diante daquela cena de desesperança e fala para as pessoas, não percam a esperança. Aqui no capítulo 27, no verso 23, ele conta para essas pessoas em desespero, ele diz, ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem eu pertenço, a quem eu adoro, me dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, ou seja, para onde ele ia ser julgado. Deus, por graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Ele conta o sonho dele, mas esse sonho que ele conta o que Deus falou com ele. E nós até hoje também podemos contar, mas podemos contar o sonho de Deus. Sabe o que é o sonho de Deus? É a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra de Deus. É a vontade de Deus. E Paulo conta a vontade de Deus. E ele diz, a gente pode ver no verso 22, que ele diz ao comandante, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Então, as pessoas estavam em desesperança, Paulo se levanta para falar uma coisa esquisita, olha, o navio vai ser destruído. Parece um absurdo, mas ele diz, o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Quando a gente escuta duas palavras ruins, hoje a gente escutou na mídia, né, que uma das pesquisas, ela teve uma dificuldade, ela não avançou em determinada etapa, não foi bem sucedida naquela etapa. Mas quando a gente escuta uma má notícia como essa, os problemas econômicos, greves, paralisações, né, essas coisas que às vezes abalam a gente deve se lembrar do que Deus está falando. E Paulo disse que o barco ia ser destruído, mas ele disse que ninguém perderia a vida. Como? Como um barco à deriva pode simplesmente ser destruído e ninguém ser também destruído, ninguém se perder a vida? Deus sabe como. E naquele dia, então, a partir dali, 10 dias se passam. E no 14º dia da viagem inteira, agora sim, os marinheiros começam a medir e ver que o barco está afundando. Primeiro medem 37 metros, depois 27 metros. O que significa? O barco está afundando. E os marinheiros tentam, então, pular fora do barco. Com uma desculpa de que eles iam ver ali as âncoras, eles iam em direção ao barco salva-vidas e, fugir. Mas Deus é com Paulo. E Paulo é homem de Deus e ele discerne a situação. Lembra que eu disse que os sonhos, os pensamentos, quando são dirigidos por Deus, é Deus em nós? Paulo chama o comandante, né, e diz para ele, olha, esses homens, eles vão embora, eles vão sair, eles querem fugir do barco, mas se sair, nós todos vamos perder a possibilidade de viver. E aí o
o comandante aqui, ele corta as cordas, não deixa que eles fujam no barco e todos fiquem lá à deriva, mas agora todos juntos ficarão, porque mais ninguém vai fugir. Eles lançam fora as cargas e agora estão lançando fora o barco salva-vida. Não parece que a coisa está ficando pior? Parece. Na nossa vida também. Há momentos em que as coisas não estão boas e parece que pioraram um pouco. Mas isso não quer dizer que Deus voltou atrás, nem que a palavra dele não será cumprida. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, ele diz assim, eu zelo pela minha palavra. Esse é o nosso Deus. Sabe por que ele zela pela palavra? Porque ele enxerga tudo, o ontem, o hoje e o amanhã. E ele garante todas as coisas. O sol não caiu sobre nós ainda, a lua também não, e nem vai cair. Porque esse é o nosso Deus. E Paulo continua sua viagem. Mas as pessoas estavam exaustas, elas já estavam sem comer. E um pouco antes do amanhecer. Por que a palavra de Deus diz no verso 33, um pouco antes do amanhecer? Porque na madrugada, simplesmente na noite, aconteceu esse episódio que eu disse, que as pessoas, os marinheiros, eles queriam fugir de barco salva-vida e foi necessário cortar para que ninguém fugisse. Mas, agora, antes do amanhecer, nós vamos ver o verso 33. Ele diz assim, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Paulo se levanta e diz, agora não é hora de jejum, agora é hora de comer, porque ele está vendo o quê? O que aquele homem de Deus vê? A salvação. Ele vê a saída, o livramento, ele vê a fidelidade de Deus. Mas será que o cenário mudou? Não, o cenário não mudou, mas a fé faz a gente tomar atitude. Então, quando a gente está sem ânimo, sem esperança, a gente deve sempre se preocupar onde está a minha fé. Porque é essa fé que vai fazer levantar. E fé no quê, né? Se a gente tem fé que a coisa vai piorar, então a gente não está enxergando o que Deus fala. Mas Paulo sabe que o barco ele vai ser destruído, mas as pessoas não. Será que ele é um marinheiro? Será que ele é um homem muito culto? Será que ele é um oficial de marinha? Não. Paulo é um judeu, é um homem estudioso. Paulo é um fariseu. Mas Deus avisou. E quando Deus avisa, ele garante o sustento. O culto de hoje a gente começou falando assim, que o Senhor é o nosso refúgio, mas o Senhor é o nosso sustento. Ele nos livra e ele nos sustenta. Ele nos mantém. Então, se o problema existe, fique tranquilo. Você será sustentado até que esse problema se resolva. E nessa esperança, a gente agora vai ver o que é que aconteceu. Nesse verso ele disse, agora eu vos aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá o fio do seu cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão, deu graças e a Deus diante de todos. E então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estando a bordo 266 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo do mar. O que significa isso? Significa que eles fizeram a refeição, se alimentaram, mas ainda assim tiveram que aliviar, tiveram que perder um pouco mais aquilo que tinha. E o que tinha agora era o alimento, porque as cargas eles jogaram fora, mas o alimento deles agora foi dispensado. Não parece que a situação piorou um pouco mais? Será que Paulo tinha tanto motivo assim para dar graças pela última refeição? Tinha, porque não era a última. Tinha porque aquela refeição ia fazer diferença para os projetos de Deus. E
nós vamos ver que projetos era esse. Isso que aconteceu foi um pouquinho antes do amanhecer, mas o amanhecer faz a diferença. A palavra de Deus diz que pela manhã vem alegria, né? À noite nós podemos chorar, mas pela manhã vem a alegria. E aqui nesse verso 39, vai dizer o que aconteceu na manhã. Na parte da manhã, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Entenderam? Eles esperaram amanhecer. Antes de amanhecer, ainda estava escuro, Paulo deu graças, adorou o Senhor. Há situações em que a gente tem que se lembrar que dar graças é fundamental, porque é fé de quem sabe que a solução virá. E foi o que aconteceu. No amanhecer, eles já começaram a enxergar. Mas eles enxergaram o quê? Tantos dias eles não enxergaram nada, eles estavam à deriva. A mesma situação, o dia amanheceu, como todos os dias amanheceram. A diferença é que agora os olhos conseguiam enxergar uma praia. Então, a esperança veio. A esperança veio porque viu a praia? A esperança tem que vir, porque Deus disse. Como será? Uma praia, um navio, helicóptero? Essa não é a questão, mas devemos estar atentos. E Paulo estava atento, e o povo estava alimentado. Diz então no verso 40, que cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Ou seja, aquilo que podia dar qualquer esperança de que o barco ia sair, né, ficar ancorado, e o leme, né, a direção do barco, simplesmente agora não há mais cordas. E ele agora pode ser levado para algum lugar. Mas será que ele será levado? Diz que então, alçando as velas de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Ou seja, a situação que estava péssima ficou ainda pior. Mas o que foi que Deus disse? Deus disse que o barco seria destruído, mas as pessoas não perderiam a vida. Mas será? Nós vamos ter certeza, porque o relato a partir de agora diz que essa não foi a pior situação. Não, não. Um barco encalhado que não tem a menor chance de sair com uma praia à frente, algumas pessoas até poderiam sair, mas os prisioneiros, eles estavam condenados à morte. Porque quem está no governo é o governo romano. E o governo romano, ele dá a seguinte ordem para os soldados: quem perder um prisioneiro paga com a própria vida. E essa família desse soldado perde toda assistência. Então, um soldado, quando vê a possibilidade dos prisioneiros que estão dentro do navio fugirem pela praia nadando, simplesmente eles partem para a iniciativa. Pegam a espada e vão matar todos os prisioneiros. Porque se alguém sair vivo, saem eles. Mas como é que ele vai segurar todos os prisioneiros? E então era natural a iniciativa de um soldado se dirigir a matar os prisioneiros. Só que a essa altura, quem está comandando esse lugar, quem é responsável militar por levar Paulo injustamente para ser julgado, já percebeu que Paulo é um homem de Deus. Já percebeu que o que Paulo fala acontece. E ele já entendeu que é bom ouvir e manter Paulo vivo. E quando Paulo percebe que a situação vai piorar, Paulo sabe que ninguém perderá a vida. E o capitão, então, agora se levanta e ele vai dizer aos soldados, centurião, capitão não, centurião, no verso 42, ele diz assim: mas o centurião
queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegariam a salvo em terra. Você viu quantas coisas que foram piorando e piorando muito? A gente podia imaginar tudo, né? Menos que na hora que avistasse a praia, agora Paulo e os prisioneiros corressem um risco de morrer. Mas para Deus não há risco. Para Deus, Deus sabe conquistar o coração da pessoa mais dura. Daquele que poderia dar ordem, isso mesmo, mata os presos e vamos sair só nós, os militares. Não. Ele próprio disse, libertem todos. E agora, quem sabe nadar, pode ir em direção à praia. Quem não sabe nadar, vai sair nos pedaços do navio, ou seja, os pedaços da madeira do navio. Aí eu te digo, Deus cumpriu ou não que o navio seria destruído? O navio não ficou inteiro parado lá, ele teve que ser desmontado para que as pessoas saíssem com pedaços do navio. Então, a palavra de Deus se cumpriu. Aquilo que era do verso 22, que o barco seria destruído, verso 22, mas todos sairiam com vida, verso 23. Deus tem seus meios inimagináveis. A gente é Deus surpreendente. E Deus não surpreende só para coisas maiores, melhores e ousadas. Ele surpreende para coisas piores. Mas Ele é responsável pela vida. A vida pertence a Deus. Então, o Deus da vida, com um sopro, Ele mandou uma tempestade que criou esse problema todo. Mas, agora, com o fôlego da vida que Ele deu a cada um dos sobreviventes, eles tinham que chegar à praia. Só que Deus não mandou um anjo para empurrar, né, para botar no colo. Não. Cada um precisava fazer a sua parte, mesmo quem não tinha condição de fazer. Quem não sabia, não tinha destreza do nadar, Deus deixou o próprio recurso ali. Então, cabe a nós estarmos alimentados com esperança para olharmos e avaliarmos o nosso próprio conhecimento. Se a gente tem a habilidade de nadar, ou se a gente tem a habilidade de boiar, ou se a gente tem a habilidade de usar de uma tábua como boia na situação da nossa vida, assim como aconteceu na história de Paulo. Mas eles tiveram que se equipar, todos tiveram que se alimentar de pão. Paulo deu pão a todos eles. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. E que pão que a gente está comendo? Porque o livramento estava em frente. E se eles não tivessem comido, talvez não tivessem forças para nadar, mesmo sabendo nadar. Porque depois de 14 dias de jejum, fica difícil você ter forças, mesmo quem sabe nadar. E quem não sabe nadar precisa de forças? Precisa de forças para se agarrar na tábua. Nós sempre precisamos comer o pão. Nós sempre precisamos encontrar Deus. Nós sempre precisamos conhecer as palavras de Deus. Mas a gente não está isento da nossa parte, que é manter o ânimo. A palavra de Deus conta que muitos anos antes houve um homem que precisou substituir um outro líder, um líder de uma grande nação que carregava o povo de Deus, o Josué, que substituiu Moisés. Era uma tarefa absurdamente difícil. Como é que ele, um jovem, mais jovem, ia liderar um povo enorme, com uma destreza, assim como Moisés, que falava face a face com Deus? Era um desafio muito grande. Mas Deus disse a Moisés, Moisés, medita na minha lei dia e noite. Ou seja, você pode não me escutar falar face a face, mas eu falo contigo através da palavra. Sabe o que aconteceu? Josué cumpriu perfeitamente a sua tarefa. Foi muito bem sucedido porque ele não se afastou da palavra. Então,
conhecer a palavra, comer da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, se sustentar da palavra de Deus é importante para quem quer ver um Deus sustentador. No início do culto nós oramos, o Senhor é um Deus que nos sustenta. Vou até abrir de novo aqui para quem chegou atrasado. Nós lemos o Salmo 54, de Davi falando: certamente, Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Quem crê que Deus sustém, quem crê que Deus sustenta, independente do caminho que Deus vai fazer para a solução, come dessa palavra, se sustenta, se alimenta da palavra de Deus. E glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui porque cremos nisso, né? Se você está aqui, você crê. A questão é se nós vamos pegar um bom pedaço, vamos comer o suficiente, né? Há umas que têm desafios grandes, tem que comer bastante. Outras podem até comer menos. Não. Todas nós precisamos comer bastante, porque nós não sabemos que desafio vem à frente. Mas uma coisa a gente sabe, que a vitória é certa. O desafio será superado, porque o Deus que é o nosso auxílio, ele também é o nosso sustentador, é aquele que segura. E o interessante nessa história é que cada vez que esse barco à deriva precisava, né, ser levado para algum lugar, ele se desfazia. Então, quando a gente vê uma situação se desfazendo, andando para trás, retrocedendo, ou parece até acabando, a gente também não deve se assustar, porque nós temos um Deus com saídas extraordinárias. E ele sabe caminhar, independente daquilo que a gente acha que é a única solução. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus sustentador. Ele criou o sol, ele sustenta o sol. Ele criou a lua, ele sustenta a lua. Ele criou a natureza, ele sustenta a natureza. Então, se isso acontece na natureza, como é que Deus não vai fazer isso conosco se ele mandou Jesus, o seu filho amado, para morrer, ressuscitar por causa de cada uma de nós? Cada um de nós. O Deus que faz esse esforço todo por nós não cuidaria de nós? Ele cuidou de Paulo. Agora, o mais interessante, eu vou deixar para você de dever de casa. É o capítulo 28. É como é que eles chegaram nessa praia e o que tinha de ótimo nessa praia. Nessa praia, tudo de bom aconteceu lá. E os desafios continuaram. Mas hoje eu quero acentuar aqui que, assim como no grupo de Paulo, as pessoas tiveram uns que nadar e outros boiar, o que será que Deus está querendo de você? Algumas vezes a gente diz assim, mas eu vou fazer igual a ele, vou fazer igual a ela. Paulo, no navio, você lembra ali depois que ele amanheceu o dia, quando eles viram já a praia, eles tiveram que se desfazer das âncoras. Porque para nada mais servia aquela âncora e nem aquele barco. Eles iam ter que sair sem nada, mas sairiam vivos para desfrutar de tudo de bom naquela ilha, na ilha de Malta. Mas não se preocupe se muitas coisas a gente não terá nas mãos e nem verá. Se preocupe se Deus está com você, porque o que vem à frente, o novo de Deus, é muito melhor e muito maior. Né? Quando Deus tira, ele não é mau, não. Quando Deus tira, ele simplesmente tem coisa muito melhor para dar. Mas ele é o Senhor que preserva a vida. Vida, ele não abre mão. Então, nós vamos orar pela vida, pela nossa vida, pela vida de quem a gente precisa interceder, a gente ama, e pela vida até de quem a gente não conhece, não tem intimidade, ou que tem até prejuízo na nossa vida por causa dela. Agora, nós não podemos deixar de orar. Por quê? Porque o nosso Deus sabe dar uma virada. Né? Nós temos exemplos disso. Quando o Japão afundou economicamente, né? na época da Hiroshima, ninguém podia imaginar que o Japão viraria uma potência mundial em pouco tempo. Então, o nosso Deus é o Senhor.
que nos surpreende. Mas será que nós vamos estar disponíveis, sustentados fisicamente, dispostos e animados a aceitar, a alcançar a bênção? Pois eu quero incentivar você hoje, nessa noite, que você não perca, né, o alvo, aquilo que Deus tem um pouco mais à frente, porque você não se nutriu da palavra corretamente, porque você não alimentou a esperança. Não espere chegar um Paulo na sua vida, mas seja você um Paulo na vida de muitas pessoas. Amém? Então eu quero convidar você a orar junto comigo por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida das tuas filhas. Eu quero te apresentar a vida das minhas irmãs, cada uma delas que está com a mão levantada, onde o Senhor enxerga a mão delas. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, toca de tal forma que elas apanhem, segurem o teu alimento, a tua palavra, o teu ânimo todos os dias. E, Senhor, quando os desafios vierem para nadar, para segurar na boia, Senhor, que o Senhor se revele, porque o Senhor é a solução, o Senhor é a verdadeira saída. E, Senhor, eu quero te louvar, porque quando as coisas pioram, para nós que cremos em Cristo, nós estamos seguros de que o Senhor fará coisa nova e diferente. Então, Deus, que essa palavra ela ecoe nos nossos ouvidos esta semana, nesta dificuldade específica que cada uma delas está se apresentando. É no nome específico de Jesus que eu te peço, que haja testemunho, que a gente se alegre, porque o Senhor é Deus que sabe dar a virada. Em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor nos ama e a nossa vida é tua. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.